Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. A bela paisagem natural do lago, aliada ao clima de paz e esperança espalhado pelas primeiras peregrinações de Jesus, representam muito bem o êxito da missão. Doentes, trabalhadores, o povo mais sofrido é o que mais agradece aos apóstolos e consola o coração através das novas promessas divinas. No entanto, as consolações trazidas pelas palavras do Messias e seus apóstolos começaram a despertar a reação dos judeus mais conservadores. Durante uma reunião organizada na casa de um poderoso senhor de terra, o assunto não poderia ser outro. Jesus é um revolucionário muito perigoso. Suas pregações não condizem com a nossa fé. Nossos princípios estão sendo ignorados e, o mais grave, deturpados. Venho observando as conversas dos escravos. Não compreendo tanta alegria, tanta esperança que afirmam ter nesse novo reino. Ignorantes. Mal compreendem o que estão sentindo. Ao meu ver, não passa de um conspirador vulgar levantando a ira do povo contra o domínio de Herodes. Jesus é um feiticeiro, uma ameaça que precisamos evitar. A viagem do mestre a Nazaré foi marcada por inúmeras dificuldades. Mesmo antes de chegar à pequena cidade, muitos adversários de suas ideias já estavam por lá, na tentativa de neutralizar sua palavra, desmoralizá-lo através de falsas notícias e informações contraditórias. Durante o trajeto, o Messias fitou a linda paisagem e refletiu. Ó Pai, sinto os adversários bem próximos de mim e distantes do Senhor. Dai-me forças para levar adiante a sua doutrina, aproveitar as oportunidades para aprender e ensinar ao invés de combater. Enquanto isso, já em Nazaré, os discípulos Filipe e Simão enfrentam calorosa discussão com alguns senhores da cidade. Como podem levantar suspeitas sobre os valorosos ensinamentos de Jesus? Valorosos? O que eu poderia comprar com eles? Um velho escravo desdentado? Ou túnicas novas para vocês dois, já que as que trazem são ultrajantes. Os senhores não sabem o que dizem. O Filho de Deus está muito acima de suas ofensas. O Filho de Deus? Que provas tem a respeito? Este que proclamam ser o Messias é, na verdade, um servo do mal, inimigo de Moisés, profeta das trevas, traidor do poder de Antipas. Pedro, André, Tiago e Levi, cada discípulo à sua maneira, seja através da argumentação sincera, do debate exaltado ou dos protestos diante da multidão, buscavam evidenciar a superioridade dos ensinos divinos. Mas ao chegar a Nazaré, Jesus logo compreendeu os acontecimentos e estampou no rosto um tranquilo sorriso ao dirigir-se aos apóstolos. Irmãos,
Devemos nos retirar agora. Mas Jesus, por que não faz nada? Não reage contra tanto veneno destilado a seu respeito? Devemos desistir assim, sem ao menos argumentar? Mais do que já argumentamos, Tiago. Jesus foi se afastando do grupo, com os pensamentos elevados ao Pai, e a viagem de volta a Cafarnaum. Dias depois, Pedro e Filipe procuraram novas explicações. Mestre, o chamaram de servo de Satanás, mas logo reagimos. Estamos convictos de que o Senhor não iria se opor à nossa reação. Por isso mesmo, revidamos aos ataques com toda a força de nossas palavras. Me perdoem, meus amigos, mas por acaso podemos colher uvas nos espinheiros? Jamais me empenharia em Nazaré num revide inútil aos meus opositores. Procurei ensinar que a melhor contestação é sempre a do nosso próprio trabalho, dentro das nossas possibilidades. E considera proveitosa, então, nossa viagem a Nazaré? Sim, Filipe. Só devemos dizer aquilo que podemos realizar através de atos sinceros, pois, do contrário, as afirmações serão simples ruído sonoro de uma caixa vazia. De que serviriam as longas discussões públicas, repletas de injúrias e zombarias? Ao fim de tudo, teríamos apenas menos oportunidade de triunfarmos, de levarmos a todos o amor glorioso e maiores motivos para a discórdia. Mestre, a verdade é que a maioria dos que compareceram às pregações de Nazaré falava mal do Senhor. Mas não será de extrema vaidade exigirmos que todos tenham um conceito elevado da nossa personalidade? O que há de errado nisso, mestre? Nas ilusões criadas na Terra, nem sempre podemos acreditar que praticamos boa conduta quando todos falam bem de nós indistintamente. Agradar a todos é escolher o caminho mais fácil, por onde passam as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes é natural que desagrademos aos interesses humanos mais mesquinhos. Não compreendo como pode ignorar ensinamentos tão puros e verdadeiros. Filipe, reconhece algum mensageiro divino que fosse bem apreciado em seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos em suas épocas. O conceito justo é respeitável, mas antes dele, precisamos alcançar a aprovação legítima da consciência, dentro de nossa lealdade para com Deus. Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? É importante dizermos apenas o necessário, porém é imprescindível que não se perca tempo. Senhor, não ouso contradizer os seus ensinamentos, mas alguns de nossos companheiros se revelaram insuportáveis durante a viagem a Nazaré. Ouvi alguns acusarem Filipe de brigão e desordeiro e até de mal entendedor da sua doutrina. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como será o futuro do Evangelho? Pedro e Filipe, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, Filipe, quanto à comunidade, cabe a mim lhe fazer uma pergunta. Já instituiu o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Na verdade, ainda não. Sendo assim, meu amigo, se a nossa comunidade fosse feita somente de irmãos perfeitos, não deixaria de ser correta a adesão de um discípulo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação? Jamais devemos perder de vista nosso próprio trabalho, sabendo perdoar sinceramente o companheiro que na estrada da vida nos parecer insuportável. Seria mesmo possível atingir tamanho grau de elevação espiritual, mestre? Sim, Pedro. Afinal, é provável que também algumas vezes sejamos considerados insuportáveis. Perdoar é um exercício constante. Temos que aprender e ensinar a perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé. Mas, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E o que devemos fazer caso o malfeitor represente o lobo sob a pele da ovelha? Perdoar também é vigiar. Assim como o amor também representa a verdade. A paz deve ser defendida em nossos corações como um verdadeiro patrimônio.
Se nosso irmão se arrepende e procura nossa ajuda, devemos ampará-lo com todas as nossas energias. Ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Mas como saberemos se nosso adversário está mesmo disposto à conciliação? Não poderemos saber, Pedro. Entretanto, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Estejamos sempre prontos para amparar o irmão infeliz e arrependido, e a todo momento esquecer o mal. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim até que eu o perdoe? Será até 7 vezes? Não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. E assim, mesmo acusado de feiticeiro, malfeitor, servo de Satanás, Jesus seguiu ensinando a necessidade do perdão recíproco. Levou sempre a boa vontade aos espíritos mais inferiores de seu tempo, trabalhando horas e horas pela vitória do amor, até o dia inesquecível do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Boa nova.